Gente, hoje à noite nós teremos uma live do professor Marcos da Costa, desembargador, né? Com a professora Ana Paula sobre direito do consumidor. E é muito bom que vocês participem, né, nessa jornada jurídica da União Evangélica. E eu vou participar também dessa live, né? Então, a partir das 19 horas. E é tema interessante voltada para o direito do consumidor. Eu gostaria muito que vocês participassem, né? Até porque se vocês participarem e fizerem a inscrição, vocês vão ganhar certificado hora-aula, né? Conforme o professor Herbert, ele provavelmente deu esse recado. Então, se vocês me derem a honra, né, de assistir, ficarei, né, muito agradecida e vai ser muito interessante a participação de todos. Aí eu espero vocês hoje à noite, às 19 horas, na live, vai ser pelo Instagram da faculdade, tá? E espero que vocês participem. Então, vamos lá, gente. Hoje nós iremos falar a respeito de sanções administrativas na relação de consumo. Na primeira aula que nós tivemos de direito do consumidor, eu falei da sistemática, né, do direito do consumidor, da legislação, o quanto ela era completa, né, porque ela continha regras, né, ela é considerada um microsistema, porque ela contém regras de todos os ramos do direito. E também nós falamos das sanções administrativas e das tutelas penais também trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essas sanções administrativas, elas estão presentes, né, no texto legal consumerista e vem trazer à tona sanções administrativas que podem ser praticadas por entes públicos em decorrência do não cumprimento das regras estabelecidas para cada tipo de estabelecimento, cada tipo de atividade desempenhada pelo fornecedor. Então, nós temos essa possibilidade de esses direitos e garantias do consumidor serem exercidas também na esfera administrativa, né? Através dos seus entes federados, União, Estado, Distrito Federal e município. Então, aqui estou falando, quais as sanções, né? As sanções que estão descritas no Código de Defesa do Consumidor. A sanção, primeiro, essas sanções estão estabelecidas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, vem a sanção pecuniária, né? Que se trata de uma sanção administrativa mais comum imposta pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então, gente, essas sanções administrativas, né, que são praticadas, elas também advêm do próprio poder de polícia que o poder público possui. Então, o poder público ele pode fiscalizar, ele pode autuar, ele pode multar, ele pode montar processo administrativo para adequação. Então, existem várias sanções que vão das mais comuns, que a mais comum seria a sanção de multa, né, que é imposta aos órgãos, pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor, mas sempre ressaltando que é necessário que um procedimento administrativo sob pena de nulidade daquela sanção imposta. Por quê? Porque eu tenho que oportunizar o fornecedor a exercitar aí, né, o princípio do contraditório, obedecendo também da ampla defesa, né? Então, também na esfera administrativa, é necessário que se cumpra, né, esse princípio da ampla defesa, porque simplesmente ficaria um ato unilateral por parte da administração, né? Então, é necessário que haja o quê? Um procedimento, ou seja, que o fornecedor, que a empresa, possa se manifestar, né? Possa adotar as medidas cabíveis e consertar aquilo que foi detectado, né? Que é de forma errônea, que não está dentro dos parâmetros exigidos.
Então, essa sanção pecuniária, ela está prevista no artigo 56, inciso 1, que se trata de uma sanção administrativa mais comum, que é, ou seja, vai doer no bolso da empresa, né? É uma espécie de ato punitivo, né, que sujeita o administrado a título de compensação pelo não cumprimento daquela regra já estipulada. Então, e a multa, ela poderá ser graduada, ela pode ser auferida de acordo com a gravidade da infração, e principalmente da reincidência, né? Então, se a pessoa não se adequa, se ela é reincidente, com certeza a multa ela vai aumentar de valor, ela vai aumentando, né, de acordo com com a gravidade dessa infração. Então, a aplicação dessas sanções pressupõe um procedimento administrativo, como nós já falamos, né? E ele tem três critérios, o órgão ele tem três critérios para fixação dessa multa. Primeiro, inciso 1, né, que está no artigo 56. Gravidade da infração, vantagem oferida, condição econômica do fornecedor, previsto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, mas o CDC, ele estabelece um patamar mínimo para a determinação do valor, previsto no parágrafo único do artigo 57. Provavelmente esse valor já foi atualizado, né, de acordo com o índice monetário, né, então provavelmente esse valor pode oscilar, né. Bom, esses valores recolhidos a títulos de multa no âmbito federal são cabíveis à União, revertidos para um fundo específico de proteção de defesa do consumidor, voltado para a Política Nacional das Relações de Consumo, né, visando a disseminação dos objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, de acordo com a Lei 7.347 de 85. Então, gente, essa primeira multa, essa primeira sanção, ela vai doer realmente no bolso do fornecedor, né? Vai ser, ou seja, irá incidir no bolso do fornecedor, da empresa dele, uma vez que não houve adequação à legislação pertinente, né, que é aplicada à própria exploração econômica e atividade econômica daquela empresa. As sanções objetivas, apreensão do produto. Então, vocês viram que esse critério vem da multa mais simples, né? E essa multa vai evoluindo de acordo com a prática do ato administrativo lesivo, né? Então, essa apreensão do produto já é um fato mais grave. O fornecedor ele vai ficar sem o produto, porque aquele produto não se adequa às regras, às normas previstas, né? Então, trata-se de uma sanção aplicável quando forem constatados vícios de qualidade, quantidade, por inadequação ou insegurança do produto ou serviço, nos termos do artigo 58 do CDC. Então, ele vai recolher esse material, esse produto, perdão. Então, ele vai recolher esse produto e vai, inclusive, destruir, podendo destruir esse produto se tiver, se apresentar inadequação e insegurança. Oi? Tá dando para ouvir? Tá, sim. Tá? É porque eu pensei que alguém tivesse querendo perguntar alguma coisa. Então, no caso, quando a administração pública ela apreende esse produto, ele vai ser utilizado como prova, né? Daquele processo administrativo, onde o fornecedor poderá trazer aí a sua defesa em razão do princípio do contraditório. Né? Então, existem outras também sanções, né, imposições administrativas, que é também a inutilização do produto. Né? Então, quando o produto ele não se presta, né, ou seja, ele é inseguro, ele apresenta risco à saúde do consumidor, ele vai ser inutilizado. Então, ocorre quando o produto é descartado ou destruído pelos órgãos públicos que regulam o mercado de consumo. Então, nesse caso aqui, vai haver a destruição daquele produto, né? A destruição daquele produto. Então, teve uma época aqui em Anápolis, aqui em Goiás, né? Que a fiscalização com relação a queijos, que é produto in natura,
que tem que seguir uma regra específica, né? Então, quando havia apreensão de queijos, como se trata de um produto deteriorável, né? Então, ele era destruído, né? Até pela própria apreensão que era feita, já em razão dessa característica do produto, ele já era inutilizado. Por quê? Porque transportando sem qualquer as medidas cabíveis de refrigeração, acondicionamento, comprometendo o produto, né? Então, são esses tipos de conduta que irão fazer com que haja o recolhimento e a destruição desses produtos, né? Então, todo esse aparato de sanções é simplesmente para proteção do consumidor em razão do descumprimento de normas pelo fornecedor. E depois vem o quê? A cassação do registro de produto ou serviço, ou seja, cassação de autorização, né, de registro do produto ou serviço, ou seja, sanção aplicável na hipótese de reincidência das infrações de maior gravidade, previsto no artigo 59 do Código de Defesa do Consumidor. O inciso 4º fala o quê? Proibição de fabricação de produto. Ocorre quando forem constatados vícios de quantidade, qualidade ou defeitos no produto destinado ao mercado de consumo. Essa sanção é aplicável especialmente aos fabricantes, produtores, não estando os comerciantes de forma legal sujeitos a tal sanção. Suspensão de fornecimento de produto ou serviço. Ocorre quando forem constatados vícios de quantidade ou qualidade ou defeitos de produtos destinados ao mercado de consumo. A sanção de suspensão de fornecimento é aplicável aos fabricantes, produtores, construtores, importadores e também aos comerciantes em geral, já que eles são o elo que une o consumidor e os demais fornecedores. Então, essas são as sanções objetivas, né? Objetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. E as subjetivas? As subjetivas também, elas estão descritas, né, no artigo 56, só que dos incisos 7 ao 10 do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, inciso que fala sobre a suspensão temporária da atividade, interdição total ou parcial de estabelecimento, de obra ou atividade. Nesse caso também, gente, são aplicáveis em caso de reincidência de sanções de maior gravidade, nos termos do artigo 59. Nesse caso, a aplicação da sanção deve ficar restrita aos órgãos competentes para autorizar o funcionamento. Então, quem autorizou o funcionamento daquele determinado segmento é que tem competência também para determinar a suspensão temporária de atividade, né? Então, é muito comum, por exemplo, restaurantes, né, que não adequam, que é muito comum, né, gente, se a gente soubesse o quanto essas pessoas não cumprem as regras mínimas de higiene, a gente realmente não comeria fora. Agora a gente está recluso à casa, né, praticamente não saindo, mas tem muita gente que ainda não perdeu o hábito de comer comida de fora, né? Então, o delivery cresceu bastante agora, nesse momento. Acaba que a gente não tem como averiguar se realmente está havendo o cumprimento das regras básicas, né? De higiene, de armazenamento de produtos, né? Então, de produtos que são perecíveis, né? Restaurantes. Então, é complicado. No Fantástico, há tempos atrás, teve uma matéria que existia um depósito onde os donos de restaurantes adquiriam, né, produtos vencidos, né, um preço muito mais acessível para disponibilizar para o consumidor final. Então, realmente é grave essa questão relacionada aí à suspensão temporária de atividade se não se adequarem. Lembrando que sempre existe o processo administrativo para apurar aí a defesa do empresário, né, do fornecedor. Revogação de concessão ou permissão de uso. Então, também é uma sanção subjetiva. Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade, né, previstas nos incisos 8 e 9 do CDC.
são aplicáveis quando constatados vícios de quantidade ou qualidade por inadequação ou defeitos em produtos ou serviços previstos no artigo 58. Bom, quando o produto ou serviço se referir a estabelecimento comercial que funcione aí mediante alvará municipal, uma autorização específica, o próprio município poderá cassar essa licença do estabelecimento. Então, poderá cassar essa licença. Interdição de estabelecimento, obra ou atividade. A interdição ocorre quando o exercício da atividade empresarial do fornecedor depender também de autorização dos órgãos públicos. Também se trata de uma sanção aplicável no caso de reincidência. Inciso 4, intervenção administrativa. Item 4, perdão. A atividade de intervenção administrativa quando o poder público pratica atos de intervenção na propriedade privada, como desapropriação, servidão, tombamento e ocupação temporária. No caso, essa sanção somente poderá ocorrer quando houver reincidência das infrações de maior gravidade, também. Imposição de contrapropaganda. Contrapropaganda é uma sanção aplicável para desfazer ideias, conceitos e comportamentos apresentados ao consumidor. Também é uma forma de uma sanção administrativa. Então, o fornecedor ele é obrigado, através de mecanismos publicitários, a fazer uma contrapropaganda para desdizer algo que foi trazido, essa informação trazida ao consumidor. Então, é o quê? A ideia é recriar e conceder ao consumidor a informação correta, de dados corretos sobre produtos e serviços. Então, isso se trata de uma imposição voltada ali para a área de publicidade, né? Acumulação, né, das sanções administrativas. Poderá haver a aplicação cumulativamente, sem prejuízo das sanções civis penais. Bom, gente, então, no caso aqui, além da sanção administrativa, pode incidir concomitantemente as infrações, né, poderá haver civil e penal, nada impede, né? E essas sanções aplicadas, elas são feitas, né, pela fiscalização do poder público de casos de estabelecimentos comerciais que necessitam de autorização expressa para funcionamento, né, que está vinculado a uma agência reguladora, né, igual, por exemplo, os medicamentos, né, Anvisa, no caso, restaurantes, produtos alimentícios, todos, né, que existe uma gama de atividades que são reguladas, que o fornecedor, ele tem que adequar as regras que são impostas por essa agência reguladora, né, pelo poder público, de uma forma geral, que concedeu, autorizou o exercício daquela atividade, ele também pode interromper, né, suspender, cassar essa atividade em decorrência da não adequação às regras impostas. Isso é muito comum, a gente aqui em Anápolis já teve várias vezes, né, fechamento de locais, de restaurantes, em decorrência de não adequação, né, as regras básicas, né, da vigilância sanitária. Isso é muito comum acontecer, né, porque o fornecedor, ele quer lucro, né, gente? O objetivo dele é lucro. E quanto ele puder economizar em tudo, né, em tudo, ele vai fazer. Por exemplo, quem nunca chegou no supermercado e detectou um mau cheiro no supermercado? Eu não vou falar nomes de supermercado, mas você chega lá, a parte de refrigeração, a parte de frios, é um mau cheiro insuportável. Por quê? Porque a maioria dos supermercados, eles diminuem a temperatura dos refrigeradores à noite, né? Para que seja o quê? Para que haja uma economia de energia. E isso, com certeza, vai
comprometer a qualidade daquele produto que vai ser vendido ao consumidor. Então, é muito comum isso acontecer, né? E acaba que a gente, quando conhece os direitos, a gente fica mais criteriosos, né? Nós ficamos mais criteriosos com relação a consumir aqueles determinados produtos. Né? A gente tem que ficar muito atento às promoções, se realmente é uma promoção ou se é uma cilada. Né? Então, tem que ficar atento, principalmente de promoção de produtos alimentícios. Né? A gente tem que averiguar tudo, data de validade, condição do local, porque realmente é a sua saúde, a saúde da sua família que está em jogo aí. Então, a sanção administrativa, ela é mais uma forma de proteção ao consumidor, uma vez que a administração pública ela tem essa competência de fiscalizar essas atividades empresárias que são exercidas pelo fornecedor, que vão incidir diretamente sobre o consumidor, que vão disponibilizar aí produtos e serviços ao consumidor e devem, em contrapartida, seguir regras que não são seguidas pelos fornecedores por várias questões aqui que nós já mencionamos e nós já falamos até mesmo em sala de aula. Então, gente, as sanções administrativas, ela é trazida no nosso microsistema, que é o Código de Defesa do Consumidor, para salvaguardar esses direitos do consumidor. Né? É mais uma possibilidade que o consumidor tem da proteção dos seus direitos. Né? O PROCON, nesse momento de pandemia, ele está trabalhando, né, bastante sobre essa questão, sempre focado que no aumento de preços de forma indevida, sem justificativa, né? Esse aumento de preço de forma injustificada. O PROCON está atento a essas questões. Por quê? Porque realmente os produtos, por enquanto, nós não temos, não há necessidade de haver o quê? Esse aumento injustificado de preço, uma vez que a situação está, em regra, em tese, controlada. Então, o PROCON, ele está averiguando, fiscalizando, porque nesse momento pode haver o quê? Um aproveitamento do fornecedor, né, para ganhar mais dinheiro, né, para ganhar, sempre visando ali, explorar ali do coitado consumidor. Professor, eu tenho uma dúvida. No caso do combustível, teve uma queda, né? Porque quase não tem ninguém consumindo e tudo. Com mais gente na rua, o combustível anda aumentando. Existe alguma ação que possa ser feito para manter o combustível no preço que está? Porque isso aí é claramente uma forma de prejudicar o consumidor, porque quanto mais gente na rua, mais alto o combustível fica. A senhora sabe se tem algo que possa ser feito nesse sentido? Mas quem fiscaliza isso? Como é que gente? A ANS, né? Ela vai fiscalizar essa questão, né? E fora, por exemplo, você pode... O que nós temos como defesa, como consumidores, o que nós temos de defesa? Nós temos o PROCON, nós temos a Agência Nacional Reguladora de Combustíveis, né? Nós temos também o Ministério Público, que nós podemos procurar para instaurar inquéritos quando houver qualquer possibilidade, constatação que há uma exploração. Então, nós temos várias delegacias de consumo, né, que também é específico para a defesa do consumidor, e aqui em Anápolis nós temos delegacias específicas de defesa do consumidor. Então, nós temos várias possibilidades aí, né, para fazer valer o nosso direito, né. Teve aquela época de nivelamento de preço, né, isso, o Ministério Público moveu ação civil pública voltada para apuração de delito de cartel, né, dos postos de gasolina. Então, a nivelamento de preços também é prejudicial para o consumidor. Então,
nós temos aí várias possibilidades para que nós façamos valer o nosso direito. Mas essa questão é muito relacionada do combustível, quem dita regras é o mercado até internacional, né? O mundo parou, né, Afonso? Então, por isso que o barril abaixou de preço e, consequentemente, chegou até o consumidor final. Porém, agora está tendo uma volta, um aumento da gasolina, mas isso também é muito proposital, porque, por exemplo, se tiver na época de colheita de cana-de-açúcar, o que eles vão fazer? Vai abaixar o preço porque Eles vão aumentar o preço da... Pode falar. Pois é, mas aí o que eles vão fazer? Eles vão abaixar o preço do álcool. Uhum. Mas aí eles vão aumentar o preço da gasolina porque vai ter muito produto no mercado. Então, essa guerra, né, de produto, preço, isso aí é uma guerra que não vai acabar nunca. Mas nós temos órgãos reguladores que podem nos auxiliar como consumidores para fazer valer nosso direito. Mas não existe, você pode intentar ações como até reclamações junto ao poder público para que haja apuração, né, dessa questão do aumento injustificado de preço. Né? Então, nós temos que fazer valer. Agora, isso aí, o Ministério, na época do cartel, eu até trabalhava no Ministério Público. Era uma guerra, porque o Ministério Público instaurou a ação civil pública para apurar, inclusive, uma investigação forte, precisa dos postos aqui locais, para detectar e para constatar ali a ocorrência do crime de cartel, ou seja, de nivelamento de preço. Né? Então, um ligava para o outro, um dono de posto ligava para o outro e falava, olha, estou vendendo a tal, e você, não, então eu vou vender também pelo mesmo preço. Isso é crime, combinação de preço é crime, né? Aqui em Anápolis, até que nesse momento não está acontecendo isso, né? Os postos estão tendo liberdade ali para fixar o preço e não está acontecendo esse tipo de prática abusiva, inclusive, que é uma prática que fere também o direito econômico, né? Nosso direito econômico. Então, podemos fazer valer todas essas possibilidades de defesa, né? Então, a sanção administrativa é uma forma também de defesa do consumidor, né? Respondi sua pergunta, Afonso? Perfeito, e ficar professora. atento, né? Ficar atento, a gente é refém do mercado, né? Pois e agora o valor a gente está andando menos. diminuiu Agora muito. vai começar a andar mais, né? Porque o pessoal não está cumprindo nada dessa... Assim, muitos setores, né, do mercado já voltaram a funcionar da atividade econômica. Então, acredito eu que a circulação aumentou. Vou falar que no estado de Goiás, né, que a gente pode afirmar, porque alguns estados ainda estão, a determinação é lockdown, né? Uhum. Recife, Manaus, né? Não, então, aqui em Anápolis mesmo, se a senhora pegar o preço do álcool há mais ou menos 5 meses atrás, era R$3,50, R$3,30, R$3,40. Hoje está quase R$2. Hoje está R$2,10. É assim, uma diferença 209, absurda, né? 207. Pois é um absurdo o valor que teve a queda, né? Aí você vai vendo que o mundo vai voltando a trabalhar novamente, vai girando, e o que vai acontecendo? Ele de pouquinho, cada 15, 20, 25 centavos, vai subindo até chegar ao valor que estava de novo. O problema é que essa questão de fixação de preço, né, é muito do mercado. E o nosso combustível, o que é embutido de imposto dentro do combustível que a gente consome, então, se tirasse a metade dos impostos que incide nos combustíveis, a gente pagaria muito menos. Por que em alguns países a gasolina é barata? Em razão dessa menos incidência de impostos, entendeu? Então, aqui a gente, além de tudo, nossa moeda não vale, né? E a gente paga um imposto de forma avassaladora. Então, é igual eu concordo com você, quando a gente vê essa diminuição brusca de valor, né, de preço, a gente pensa assim, não, então é possível, né? É possível haver.
Mas aí é uma questão totalmente de mercado, né? É sazonal. Provavelmente, quando voltar à normalidade, se Deus quiser, né, que volte logo, vai haver aumento de preço gradual, né, para o consumidor ficar quietinho, né, para que não haja essa procura e essa reclamação em massa. Então, gente, a nossa aula de hoje se resume a essas sanções administrativas. Né? Na semana que vem, nós iremos falar a respeito das sanções, já a tutela penal, né? A tutela penal do consumidor. Aí falaremos dos crimes, né? Dos dispositivos legais que o próprio Código de Defesa do Consumidor disponibiliza ali, ele já traz os crimes de consumo. Então, nós iremos abordar na próxima aula sobre os crimes de consumo, né? Então, nós hoje ficamos com a nossa aula de sanções administrativas. E eu gostaria de... Chegou a gente depois, eu gostaria de ressaltar com vocês, primeiro, eu já lancei as notas, né, no sistema, no Liceu, e eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma nota errada, se alguém me enviou o trabalho via e-mail e eu não contabilizei, uma vez pode ter ido por lixo eletrônico. Então, eu gostaria que, se vocês tiverem qualquer tipo de problema dessa ordem, que entre em contato comigo, tá? Para a gente poder retificar a nota dentro do tempo hábil. E outro aviso é que hoje à noite, hoje às 19 horas, nós teremos uma live do professor Marcos Desembargador, né? Marcos da Costa, que é o desembargador, e da professora Ana Paula, e eu também vou participar, né? Dessa live. Então, isso vai estar disponível no Instagram, pelo Instagram da faculdade. Então, eu espero que vocês participem, vai ser legal até, a gente vai falar sobre essas questões da atualidade, né? A pandemia, o que gera, né, de ferimento aos direitos do consumidor, que nós estamos vivenciando nesse momento de pandemia. Então, vai ser muito interessante, eu aguardo e espero que vocês participem, ok? Então, a gente fica por aqui, a nossa aula, né, nossa aula que trata sobre as sanções administrativas, e assim que eu conseguir editar o vídeo certinho, né, eu disponibilizo para vocês lá também no AVA. Todo mundo conseguindo ver os vídeos, né, porque teve uma época que vocês falaram que não estava conseguindo, tá tranquilo? Hã? Tem alguém aí? Alô, alô? Bom, gente, então a gente fica por aqui, eu me despeço de vocês. Vocês vão ter uma jornada jurídica agora 10 horas, né? Por isso que a nossa aula foi mais cedo um pouquinho hoje. Mas aí eu vou disponibilizar para vocês a aula, para quem não pôde assistir, tá? A aula no AVA, assim que eu puder, eu concluir a edição dessa aula. Então, beleza. Obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus e até mais tarde. Né? Então, aguardo vocês lá na live hoje, à noite, às 19 horas. Fiquem com Deus, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, com Deus.